Ora, boa tarde, José Faro. Muito obrigado pela sua gentileza em dar o seu testemunho neste projeto que a Espiral está agora a desenvolver, a outra face da cura, as 7 medicinas alternativas homologadas atualmente em Portugal. Neste caso, o José Faro irá falar-nos da medicina tradicional chinesa, sendo que o José Faro é um praticante de há longa data, um dos fundadores e um dos dirigentes e responsáveis pela Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa, que já está a vigorar há quanto tempo? A Escola de Medicina Tradicional Chinesa. A Escola de Medicina Tradicional Chinesa, que está a vigorar... Desde 92. Já há bastante tempo. Exato. A ensinar medicina tradicional chinesa. A ensinar medicina tradicional chinesa, sim. Como é que começou esta escola? Como é que nasceu o desejo de criar esta escola? Bem, essa iniciativa surge da confluência de uma série de vetores. Por um lado, no fim dos anos 80, um grupo de praticantes de medicina tradicional chinesa, com um sentido, digamos assim, de patriótico, começou a ambicionar que essa vertente, digamos assim, de atividade curativa se implantasse com qualidade em Portugal. E, por outro lado, havia pessoas envolvidas nesse grupo de praticantes de medicina tradicional chinesa com um longo passado docente. De comum, profissionais com vontade de divulgar a medicina chinesa com qualidade e profissionais de medicina chinesa com passado docente, havia a percepção, digamos assim, de que só a qualidade é que poderia sensibilizar primeiro a opinião pública e a seguir o Estado, digamos assim, em relação a uma consagração institucional, digamos assim, da nossa profissão e da nossa atividade. Em 91, 92, no quadro de uma federação que na altura reunia as principais organizações das medicinas não convencionais, surgiu uma conversa entre os representantes das várias áreas em que se decidiu que se iam tentar criar escolas com ensino de nível superior, ainda que não reconhecidas, em medicina tradicional chinesa, em naturopatia e em homeopatia, e isso aconteceu. Lamentavelmente, a escola de homeopatia e a escola de naturopatia já não estão em funcionamento. A nossa, resultando como as outras duas, desse entendimento no quadro de uma federação que genuinamente englobava a totalidade dos praticantes de medicinas não convencionais em Portugal na altura, a nossa surgiu, as outras já cá não estão, embora tenham deixado uma elite de profissionais formados com condições excelentes. Muito bem. E a origem da medicina tradicional chinesa perde-se na noite dos tempos, tem uma origem mítica, é mais que milenar? É claro que é mais que milenar. Os escritos fundamentais da medicina chinesa estavam prontos no século III antes de Cristo, segundo os historiadores mais céticos, eventualmente século VI antes de Cristo, segundo outros, provavelmente muito antes disso. O livro do Embaixador Amarelo, nomeadamente, que é uma tremenda síntese, digamos assim, dos conhecimentos da medicina tradicional chinesa, do ponto de vista mais cético, estava absolutamente pronto no século III antes de Cristo. Uma coisa curiosa é que poderíamos pensar que estávamos a lidar com coisas arcaicas, já inúteis, ultrapassadas, etc. O facto é que, hoje em dia, grande parte das investigações de doutoramento e de mestrado na China incidem não em matérias ditas científicas modernas, mas sim em tentativas de esclarecimento
de algo que é um manancial absolutamente inesgotável, são precisamente os livros sobre medicina chinesa dessa época anterior à nossa época. E o âmbito desta medicina? Com vista à aplicação clínica. Isto é, o livro do Imperador Amarelo, por exemplo, continua a ser investigado e estão-se constantemente a descobrir novas aplicações de relevância clínica. Então a medicina ainda tem a capacidade de se surpreender ela própria? Completamente. Não ficou estática não, no tempo, não. Ficou um objeto com imenso valor terapêutico, mas trincado. Ainda não, por duas razões. Uma é aquilo que estava a dizer. Os textos clássicos continuam a ser um desafio para todos os praticantes de medicina tradicional chinesa, e quando as universidades chinesas há programas extensíssimos, digamos assim, de investigação em relação aos textos clássicos, traduzidos em doutoramentos, mestrados, investigações financiadas, de todas as maneiras efetivos, e tudo isso a traduzir-se em novos aportes para o exercício clínico atual. Há também o facto de que há uma evolução histórica da medicina chinesa absolutamente conhecida, com grandes figuras que no século VI, no século XII, no século XV, no século XVII, etc., deram contribuições perfeitamente conhecidas, publicadas, toda a gente sabe, toda a gente usa, para, digamos assim, o desenvolvimento ou pelo menos a manutenção desse impulso inicial anterior a Cristo na medicina tradicional chinesa. Portanto, isto tudo é um processo que não se parece nada com qualquer processo a que nós estejamos habituados ou conheçamos na nossa própria história, se omitirmos Aristóteles, Platão, Heródoto, etc. Isto é, se omitirmos uma experiência semelhante que nós temos na nossa própria história, isto é, o Aristóteles que define as bases da lógica, Heródoto que define as bases do método histórico, etc., não encontraríamos paralelo, embora nós de facto tenhamos um paralelo na nossa história, isto é, antes de Cristo foram lançados os fundamentos relevantes até hoje, digamos assim, do nosso posicionamento epistemológico e funcional, etc. Portanto, mas, José Faro, esclareça-me só este aspecto. Na medicina ocidental há um estado de evolução, de descoberta na medicina chinesa também, natural. ao longo dos séculos. É exatamente igual. É a mesma coisa. Sim. Houve atualmente continuam-se a descobrir novas coisas. Ou é um revolta, continua-se a estudar dos textos antigos, ou é possível? Continua-se a explorar, digamos assim, o contexto axiomático lançado numa época que na verdade não se sabe quando foi. E acede-se a novas descobertas? Sim. Utilizando as mesmas ferramentas. Sim, exatamente. Na época histórica atual. Uma visão específica do universo em que predomina a concepção de que os fatores dinâmicos, ou seja, energéticos, são determinantes, que os fatores de terreno predominam sobre as partes, que o corpo humano se insere numa totalidade humana, que é o corpo, mais a psicologia, mais a vida social, e que estes três fatores humanos se inserem em ciclos naturais, as estações do ano, as energias existentes, digamos assim, no ambiente natural, e isso tudo inserindo-se, por sua vez, em ciclos cósmicos, do ponto de vista de condicionantes astronómicas, ou se quiser astrológicas, etc. Portanto, então, José Faro, se aparece uma pessoa que dá uma consulta de medicina tradicional chinesa, não interessa, com um problema qualquer, agora não vamos concretizar um objetivo, um problema qualquer. Se estiver a lidar com um profissional competente, a pessoa vai ser observada destes pontos de vista todos ao mesmo tempo. Como assim? Vai-se saber a sua história de família, o seu modo de vida, o ambiente, há uma análise astrológica? Não necessariamente. Não necessariamente. Aquilo que o clínico normal de medicina tradicional chinesa toma em consideração é o aspecto sazonal.
do ponto de vista de alargamento do terreno em que o paciente se insere, normalmente não se vai além do aspecto sazonal. Isto é, se a patologia surgiu na primavera, é o verão, o outono, o inverno, se agrava em qualquer destas estações, surgiu agora em que estação é que estamos, e daí para a frente é possível ir, mas isso já é um terreno que normalmente não é abrangido pela atividade clínica normal de medicina chinesa. O aspecto psicossocial, evidentemente que sim, o aspecto psicológico individual também, e evidentemente toda a sintomatologia física que o paciente apresenta, mas lida do ponto de vista do paradigma teórico da medicina tradicional chinesa, que não coincide com o paradigma médico convencional, moderno. Sim. Não coincide quer dizer que não se possa estabelecer pontos. E também não quer dizer que o estabelecimento desses pontos não possa pontualmente ser vantajoso do ponto de vista da pontaria, digamos assim, na terapêutica. Mas, basicamente, a análise que a medicina chinesa faz dos sintomas fisiológicos do ser humano é bastante distinta da análise que a medicina convencional faz. Daí a necessidade absolutamente imperiosa de o especialista de medicina tradicional chinesa ou da acupuntura ter uma formação completamente distinta da dos médicos para poder aprender a utilizar o dispositivo teórico, técnico, diagnóstico e de prescrição própria da medicina chinesa. Diagnóstico imensa, não é? Imensa sim, absolutamente ao nível de os chamados estados subclínicos, isto é, aquelas doenças suaves, mas que perturbam a qualidade de vida dos pacientes e que os médicos não têm absolutamente meios para caracterizar e que resolvem com baixas e tranquilizantes, etc., serem de uma maneira geral absolutamente caracterizáveis a partir da abordagem semiológica da medicina tradicional chinesa. E também decorre dessa mesma filosofia, dessa mesma prática, toda uma série de princípios de vida, toda uma série de sim, com certeza, educação sim. para a saúde. Sim, na medida em que precisamente... Nomeadamente, pode dar alguns exemplos práticos? Sim, claro que sim. Vamos lá ver, o contexto é o seguinte, a etiopatogenia, isto é, o estudo da origem das doenças no quadro da medicina tradicional chinesa é riquíssimo. Segundo, uma coisa extraordinária, a medicina tradicional chinesa considera que todas as patologias que não são provocadas por fatores externos, isto é, frio, calor, umidade, contusões, picadas de insetos, tudo o que possa imaginar enquanto fator externo que claramente provoca uma patologia, é sempre provocado por perturbações da mente, que perturbam as emoções, que perturbam a energia, controla o funcionamento dos órgãos e que, por sua vez, vai provocar os órgãos. Portanto, todo um universo enorme que em medicina chinesa se chama patologia interna é sempre de origem psicológica. Fora disso ficam os excessos de trabalho, os excessos sexuais, as faltas de sono, as picadas de insetos, calores, frios, umidades, etc. Tudo como for então, provocado todo o trabalho de prevenção ou de educação para a saúde centra-se essencialmente na tranquilidade. Ou seja, na posse por parte do paciente uma filosofia de vida que permita manter todo esse sistema que eu acabo de referir tranquilo a partir de uma análise abrangente e harmonizadora das suas próprias circunstâncias e das suas e tem uma série de ferramentas que o cliente imensas pode, ferramentas. Como por exemplo, nós não somos psicólogos, como é evidente, nem psicoterapeutas, mas há uma coisa que é nem toda a gente consegue, digamos assim, exercer com eficácia a esse nível, mas há uma coisa que é o tipo de intervenção mais nobre na medicina tradicional chinesa, que se chama em medicina chinesa a abertura do consciente, e que é, digamos assim, a terapêutica mais radical, mais abrangente, e que se trata de alguma forma,
com algumas pequenas intervenções que o contexto clínico permite remeter o paciente para uma compreensão tranquila, abrangente, que acolha, digamos assim, as contradições que existem na sua própria mente de uma forma criativa, dinâmica, em transformação dialética e sem perturbar, digamos assim, as funções fisiológicas superiores, as emoções e o seu funcionamento psicológico de uma maneira geral. Quando se consegue isso, há imensa coisa que se resolve do ponto de vista patológico. E do ponto de vista social, pelos vistos. E do ponto de vista social. Se o indivíduo está de bem consigo próprio, sim. estará à partida de bem com o seu próximo. Mas eu estou a falar de, vamos lá ver, na nossa prática de especialistas de medicina chinesa, apostamos tudo nisto que eu acabo de dizer quando as patologias são realmente graves. Porque se a pessoa vem com uma contusão, que estava a fazer a meia maratona e bateu com o pé numa pedra, não sei, é claro que não vamos entrar num terreno destes. Isto é, esta parte psicológica que parece a mais inefável e mais intangível, etc., torna-se, digamos assim, a cirurgia da medicina chinesa quando estamos perante situações verdadeiramente graves. Isto é, toda esta problemática, como eu disse, que se chama abertura consciente, é tanto mais relevante quanto mais grave for a patologia. É uma coisa estranha, não é? Sim. Quando é grave, a medicina convencional leva para a cirurgia, não é? Não forçosamente. No nosso caso, quando é grave, tentamos mesmo para a crise, abrir a consciência da pessoa, entusiasmá-la, ver que fatores é que existem na psicologia da pessoa, uns regressivos, outros progressivos, as condições da respectiva conciliação e lançar uma pessoa num regime de amadurecimento, de maturação psicoespiritual que virá a substituir a gravidade da patologia física que ela tem. Mas estamos a falar de situações extremas. Pelo meio há todo o tipo de intervenções completas medicinais, com acupuntura, com massagem, com hábitos de vida, exatamente, que são imprescindíveis e fundamentais também para tudo isto. Então, para quem queira, não só como consultante, mas quem queira envolver-se nesta prática, sim, profissional, sim, vai ter que passar por um processo de transformação pessoal complicado. É um desafio, então. Completo. E é um desafio em que se aposta nesta escola, portanto. Sim, naturalmente. Uma das coisas difíceis é a pessoa perceber a relação corpo-mente em si mesmo para poder perceber isso nos outros, não é? Portanto, há imensas vivências psicológicas que têm raízes fisiológicas, digamos assim, tremendas e vice-versa. E sem perceber isso é impossível praticar a medicina chinesa verdadeira, propriamente dita. Portanto, toda a gente que quer praticar a medicina chinesa tem que aprender a conhecer muito bem o seu corpo, razoavelmente a sua mente, razoavelmente a relação entre uma coisa e outra, para perceber de que é que se está a falar quando em medicina chinesa se diz tudo o que não são problemas provocados a partir do exterior, são perturbações psicológicas, espirituais ou psicossociais que perturbam as emoções, que por sua vez perturba a energia, que controla os órgãos e que por sua vez vai perturbar os órgãos. Sim. Portanto, é um processo de aprendizagem e um processo de transformação pessoal. Sem dúvida nenhuma. Bem, esse seria com certeza Porque senão não se percebe do que é que se está a falar, não é? A pessoa tem que... Para quem quer entrar aqui tem que estar disposto a mexer em si próprio. Mesmo que não esteja... é obrigado a isso. Se quiser continuar, se quiser ser um bom profissional. Condições em que isso é exigido, claro. E vocês têm uma estrutura de apoio para isso, para arcar com essas mudanças? Claro que sim, sempre tivemos. Sempre fizemos medicina chinesa desde o início e sempre ensinámos medicina chinesa desde o início. Mas não é fácil, com certeza, às vezes haverá com certeza crises pessoais sim. imensas nas pessoas que estão neste caminho, não é? Algumas. Porque são sujeitas a pressões transformativas de hábitos de vida. Não, mas essa pressão não é induzida do exterior. Não, claro, é inerente ao próprio percurso do indivíduo aqui.
As pessoas é que se vão percebendo que, digamos, este sistema de medicina é verdadeiramente holístico, isto é, mexe em todos os níveis do ser humano ao mesmo tempo, e ao perceberem isso, digamos que começam a tentar encontrar em si mesmas o universo de que se está a falar ao nível dos métodos da medicina chinesa, e vão descobrindo coisas, etc. E depois é preciso não esquecer que as pessoas nesta escola entram em estágio no início do segundo ano. E começam a formação é de quantos anos? De 5. 5 é full time, não é? Um mês de férias por ano e do resto é sempre a fazer coisas. Podemos dizer que a qualidade do ensino da medicina tradicional chinesa em Portugal é muito bom. É muito bom. Comparando com a própria China, comparando com o resto do mundo? Comparando com o contexto europeu, bem, não gostava de parecer imodesto. Comparando com os Estados Unidos, há boas escolas, sobretudo na Califórnia. Na Austrália há boas escolas. Na China há boas escolas, embora a pressão da indústria farmacêutica sobre o sistema médico chinês esteja a criar uma série de problemas do ponto de vista de qualidade do ensino da medicina chinesa na China, que é uma coisa um bocadinho estranha para dizer, mas digamos assim que há uma deriva da medicina tradicional chinesa a nível universitário na China ao encontro, do meu ponto de vista, aliás do nosso aqui, excessivo, uma deriva excessiva ao encontro do paradigma médico ocidental. Digamos assim, tendo como horizonte de fundo os rendimentos que a indústria farmacêutica pode de alguma forma proporcionar a médicos exercerem sistemas não tão bem controlados como o nosso. Mas em Portugal, partindo nós no Ocidente, já partimos do Ocidente para o Oriente, o percurso é inverso. Sim. E há uma coisa que às vezes me apetece referir, nós, a única coisa que sabemos de Cristo são textos gregos. O cristianismo surgido em Israel. Sim. Na verdade é um fenómeno grego. Os evangelhos originais são todos em grego. Não é? Portanto, digamos que a história tem episódios destes de salto de canguru, de civilização em civilização, de cultura em cultura, de continente em continente, etc. Nem sempre as coisas sobrevivem ou se desenvolvem no sítio onde surgiram. Seguem percursos. A história é imensa. Pois há toda esta interação, quer dizer, eu penso que nós aqui e outras pessoas no mundo estamos a ser um balão de oxigênio para que a nível institucional na China a medicina chinesa se mantenha a medicina tradicional chinesa. Sendo que há um inconveniente, é que a medicina tradicional chinesa, só até por aquilo que já falámos até agora, é uma coisa difícil de aprender. Se é que se pode falar de uma aprendizagem da medicina chinesa. Uma aprendizagem contínua? É absolutamente uma aprendizagem contínua, mas eu não sei se verdadeiramente a medicina chinesa se aprende ou se é uma coisa que nós temos em nós próprios sem saber e que descobrimos. O que torna a coisa ainda mais inefável, digamos assim. Então, intimamente, ela está ligada ao ser humano e à visão do ser humano. É uma visão muito utilizável, muito prática, muito funcional do ser humano e que não é difícil redescobrir, a não ser porque culturalmente estamos condicionados de uma forma que torna isso menos imediatamente acessível, digamos assim. No seu caso, em que medida é que esta aventura, já lá vão alguns anos, em que o José Faro mergulhou na medicina tradicional chinesa, tem mexido na sua vida, na sua maneira de ser? Sim, com certeza. Eu sou um praticante de métodos de preservação da saúde física e psicológica, por exemplo. Não sei onde é que eu estaria se não fosse, digamos assim, o meu percurso de
de práticas de prevenção, digamos assim. Sou praticante de Qigong e, digamos, tenho uma constituição que não é propriamente de super-herói. Não consigo imaginar onde é que estaria fisicamente se não fosse alguns conhecimentos que tenho de medicina chinesa que têm permitido passar por entre os pingos de chuva, digamos assim, até agora. Psicologicamente não consigo ter alguma dificuldade psicológica sem perceber com que órgão é que está relacionado, e portanto há os casos em que o órgão perturbado me está a provocar determinado problema psicológico e eu acho sobre o órgão, e vice-versa. Há uma série de vivências psicológicas, de acontecimentos do dia-a-dia, etc, que sei exatamente que órgão é que vão perturbar ou inibe essa vivência psicológica para não perturbar o órgão, ou acho sobre o órgão para recuperar a normalidade psicológica nessa área específica, etc. Portanto, na verdade, eu e muita gente aqui temos essa visão de nós próprios e da natureza de tal forma entranhada que, confesso, me é um bocado difícil estar agora a destrinçar exatamente que influência é que teve a medicina chinesa na minha vida, mas é espantosa. E, aliás, nós muitas vezes temos recolhido depoimentos de alunos, enfim, de curso e não sei o quê. Não há aluno que não diga que é uma pessoa completamente diferente ao fim de 5 anos a aturar estes 20 e tal especialistas desta área, digamos assim, que é o nosso corpo docente. E para terminarmos esta breve entrevista, que conselhos daria a quem queira ingressar na prática e no conhecimento desta medicina? O principal conselho que eu teria a dar é o seguinte: não sei porquê, mas há uma noção de que a capacidade, a competência e o conhecimento são coisas que se conseguem absorver a partir de livros, da contemplação de professores, da contemplação de PowerPoints, e da deposição de livros na prateleira. Tudo isso é absolutamente inútil quando se quer aprender medicina chinesa. A medicina chinesa é uma maneira de estar, uma maneira de pensar e um método de atuação que cada um tem que construir, tijolo a tijolo, como se fosse um Lego dentro de si mesmo. Portanto, para aprender medicina chinesa, do meu ponto de vista, a questão mais crítica é perceber que o conhecimento não é uma coisa que, voltando um bocadinho à fase oral do Freud, que se mama, seja de onde for, mas é um edifício que se constrói tijolo a tijolo dentro de nós próprios, a partir dos dados que a tradição, que o método de trabalho nos oferece. Portanto, cada vez que lemos uma coisa ou que ouvimos um professor a falar, temos que pegar nisso e construir mais uma ferramenta a pensar no paciente que vamos ter no futuro. Ora bem, quando aparecer uma pessoa com este problema, já tenho aqui a ferramenta de intervenção. E depois vem a ferramenta seguinte e a ferramenta seguinte, e então estamos a construir um edifício, um templo de cura, digamos assim, dentro da nossa cabeça. Absorver conhecimentos, mamar competências, pôr livros sobre isso na prateleira é absolutamente inútil. Portanto, na verdade, aqui trata-se de acumular métodos e fazer síntese de métodos e fazer sistemas e megasistemas de métodos intercalados uns com os outros de intervenção, ou seja, trata-se de uma disciplina absolutamente prática, não no sentido de fazer coisas com as mãos às cegas, mas no sentido de praxis que se aplica, digamos assim, aos processos de pensamento, praxis teórica, portanto. Tem que se construir, tem que se aprender a trabalhar. Um especialista de medicina chinesa é um artífice com uma tremenda caixa de ferramentas, todas elas construídas pelo próprio, segundo as indicações que efetivamente nos vêm do passado e da história e da comunidade mundial de praticantes nesta área, não é? Mas o grande conselho que eu daria a quem quiser estudar medicina chinesa: não pense que o trabalho já está feito. O trabalho está todo por fazer, é ele que vai ter que fazer dentro dele próprio e construir na sua mente um conjunto de procedimentos que funcionam, mas ele tem que construir. Muito obrigado, Zé Faro, por esta breve conversa. Nada, tive muito gosto.